Boa noite, amados amigos e irmãos que nos acompanham em mais uma mesa de explanação bíblica realizada pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. É uma alegria podermos estar aqui novamente para juntos estudarmos essa lição tão preciosa que o Senhor tem nos trazido através dos estudos que estamos tendo aqui na EBD. Hoje o tema da nossa mesa de explanação é a divisão do reino, Roboão e Jeroboão. Nós estamos aqui com a presença do pastor Luiz Antônio Ribeiro, que é um dos nossos membros do pastor colegiado, do nosso colegiado pastoral, e também o pastor Humberto Vargas Sedano, que também é membro do nosso colegiado pastoral e responsável pela missão de Álvares Machado. Gostaria de agradecer também ao irmão Flávio, que está na transmissão e nos auxilia aqui, e também a todos aqueles que nos acompanham e que irão em algum momento assistir esse vídeo. Que você seja ricamente abençoado pelo Senhor, que o Senhor fale ao teu coração, em especial com esta lição. Nós vamos ler o texto áureo da lição, que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 12, versículos 17 a 20. 1 Reis, capítulo 12, versículos 17 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo o Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a direção para esse estudo que teremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós somos imensamente agradecidos pela Tua palavra lida, Senhor. E também, Senhor, pelas aplicações que o Senhor tem a nos dizer, Senhor, através da Tua palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz e tem o poder de transformar as nossas vidas. Portanto, Pai, nós te pedimos que o Senhor use, Senhor, cada ato desta mesa de explanação para a glorificação do Teu nome, para a salvação de almas, Senhor, para que as pessoas reconheçam e vejam, Senhor, o Teu falar, o Teu agir, Senhor, e também, Senhor, aquela mensagem que o Senhor tem a nos transmitir. Fale aos nossos corações, Pai, que a começar em mim possamos, ó Pai, aprender a Tua palavra. Abençoa cada pessoa que está assistindo ou que irá assistir em algum momento, Senhor, este vídeo, que o Senhor fale profundamente a cada coração. Use a cada pastor, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que a Sua mensagem seja transmitida, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos então agora para a primeira parte da lição. Quem vai fazer a primeira parte? Pode ser. Pastor. Eu faço aqui um reino dividido e um exemplo. Tá, o pastor Luiz. O pastor Luiz irá fazer a primeira parte da lição e depois o pastor Humberto. Graças a paz, irmãos, amigos, internautas que nos acompanham. Uma boa noite a todos. Eu agradeço a presença aqui do irmão William na mediação, pastor Humberto, também o irmão Flávio que nos assiste aqui na transmissão. E agradeço a Deus pela vida de todos aqueles que nos acompanham. Muito bem, o irmão já fez a leitura do texto áureo e nós veremos um pouquinho aqui da introdução. E a gente vê que mesmo em meio à sabedoria, né? Tanta sabedoria que Deus concedeu para Salomão, ainda assim, como o homem é teimoso, né? Ele acabou seguindo a sua paixão, né? Sua paixão, aquele amor pela fama, né?
pelo dinheiro. Então, politicamente, financeiramente, cresceu muito. Mas o lado moral foi decaindo a cada dia, né? Como o próprio texto de 1 Reis 11, 2 a 5, ele mostra, né, o motivo da sua derrocada, que diz assim: das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: não vos mistureis com elas, nem elas convosco, porque desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses. Mas Salomão se apegou a elas apaixonadamente. Ele teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres desviaram seu coração. Na velhice de Salomão, suas mulheres desviaram seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeitamente fiel para com o Senhor seu Deus, como o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Então a gente vê que o pecado ele vai entrando, né, entrando na vida da gente assim, e você vai cegando e você não parece que não percebe as mudanças. Foi o que aconteceu com Salomão, né? Homem tão sábio, temente a Deus, de repente adorou a deuses pagãos, né? E toda vez que a gente faz isso, a gente acaba deixando uma herança, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E eles acabam, parece que esquece o lado bom que você viveu e se apega mais naquelas coisas ruins, né, que você fez e que tanto se dedicou, né? Então, Salomão ele deixou um legado ruim também para o filho Roboão, né? Que teve uma vida também desregrada. Então, de cara a gente vê que que a palavra nos desafia, né? Como se perguntasse para mim, para você, olha, o que você vai deixar, né, para a sua geração? Um coração temente, né? Um testemunho de serviço, de adoração verdadeira, né? Ou vai deixar se encantar pelas coisas do mundo, né? Pelo dinheiro, pela fama. Às vezes a gente se ilude, né? E a gente está falando aqui de Salomão, um homem que nunca houve ninguém tivesse sabedoria como ele e nem vai haver. Quer dizer, é muita sabedoria, né? Mas ele foi, né? Mas também, né? 400, 500 mulheres, mais concubinas, que é o quê, né? Não dá para ter uma vida séria com um arsenal desse, né? Sua volta. Muito bem. Aí então, o reino ele se divide, né? Que é o tema agora. Um reino dividido não fica de pé. Salomão, no final da vida, se dizia do Senhor e por causa de suas mulheres passa a ser um idólatra. O seu erro não afetou só a sua vida, né? Embora o erro fosse contra o próprio Deus, Yahvé. Também sensibilizou e prejudicou o povo, principalmente por ter suas tradições, né, voltada para o paganismo, né? Isso atrapalhou muito o povo, né? O lugar então sagrado deixa de ser o centro da religião. O santuário central, como símbolo de lugar sagrado, media forças com os múltiplos templos e santuários pagãos, né? As falsas crenças. Olha que coisa, né? É coisa para a gente pensar. A gente está voltado para a adoração, né, a Deus. A gente conhece, tem a nossa ritualística, né, os nossos modos assim de fazer um devocional, de fazer um devocional diário, de ler a palavra, de orar, né, com a família. Aí de repente, como é que você vai mudando tudo isso, né? E vai adorando outros deuses, né? É complicado, porque nos nossos dias, às vezes você fica pensando, né? Você fala, como é que eu talvez conviveria e participaria, né, da adoração numa outra igreja hoje? Porque só isso você já vê uma diferença, né? Uma vez uma mesma igreja batista, você vê que tem umas que modificou bastante, né? A ritualística, o jeito da adoração.
E só aí você já fica pensando, olha, muita gente aqui talvez não saberia, não conseguiria se adequar a uma outra igreja que também fala de Deus, que louva, não sei o quê, mas pelo jeito mais talvez agressivo dela ser, mais frio, né? De buscar Deus em adoração verdadeira. Agora imagina você sair da esfera de adoração do Deus único, né? Aí de repente você começa a adorar outros deuses, né? Fazer trabalho, né? Fazer aqueles trabalhos, descarregos, né? E tantas outras coisas mais, né? Então você vê que o pecado ele distorce, ele humilha, ele deixa o homem assim na lama, né? Então o reino foi dividido, né? Em Reino do Norte e Reino do Sul, conforme consta lá no primeiro Reis, capítulo 12, né? Então devemos entender que os nossos pecados podem afetar outros, né? Destruir famílias, escandalizar os irmãos e a igreja, né? Então afeta tudo, na verdade, né? Se uma família aqui tiver um pecado, se uma família aqui, digamos, venha se escandalizar, né? Entristece a igreja, os filhos, né? E a própria comunidade vai ficar sabendo, né, do que aconteceu e é um testemunho muito ruim que escandaliza, crucifica de novo Jesus Cristo, né? Agora, um exemplo ruim afeta uma geração inteira. Consta lá 1 Reis 12, 25 a 14 e segundo livro de Crônicas também, capítulo 10, traz sobre o assunto, né? Obviamente que as causas para a divisão do reino de Salomão são inúmeras, mas a luta pela supremacia política foi uma das principais. Então, diferente de Davi, que preparou para assumir o lugar, Salomão ele não deixou unânime e isso cria uma desestabilidade política entre o povo. Quer dizer, Davi, por sua vez, que preparou, né? Aconselhou o filho, mas preparou, ainda em vida, fez algumas alianças com algumas nações que poderiam ajudar na construção do templo, deixou alguma coisa preparada de materiais. Então, quando ele partiu, ele pega, politicamente já estava tranquilo, né? O relacionamento com as outras nações. E algumas nações amigas já tinham se posicionado que iria ajudar na construção desse grande templo que Davi sonhava construir, né? Então, ao contrário de Davi, Salomão, ele quando ele partiu, já estava, o reino já estava se dividindo mesmo, né? Por quê? Porque ele não fez um trabalho, né, de manter aquela unanimidade no reino, né? A própria atitude dele foi se desfazendo aquela força e o poderio político do Estado de Israel. Então a nação havia perdido a referência do templo, a idolatria passou a ser parte da vida do povo, né? E Jeroboão, que foi servo de Salomão e o primeiro rei de Israel, após a divisão passou a adorar bezerro de ouro em Betel. Olha só, como é que pode você, de adorador a Deus, de repente passar a adorar bezerros, né, de ouro, né? Então, Jeroboão tomou decisões equivocadas e decisão terrível, né? Foi a decisão política religiosa que, de forma irresponsável, transferiu o centro de culto de Jerusalém para Israel, ao norte, né? Então, ele cita aqui comentarista Schutz, né? Argumentando. Então, naturalmente, ele não desejava que o seu povo frequentasse as festividades sagradas de Jerusalém, né? Para que não tornassem leais a Roboão. Então aí já começa agora a divisão política e ele também estabelece uma divisão religiosa, temendo que o povo não pudesse ser influenciado, né, por Roboão, né? E aí enfraqueceu tudo, né? Jeroboão estava preocupado com ele e com o poder que se detinha. Então, cada um preocupava consigo mesmo, né? Roboão voltado para ele, pensando em estabelecer politicamente, e Jeroboão também. E aí começa a abrir concessões, fazer coisa que agrada ao povo, para manter o povo ali na rédea, né?
Então Jeroboão, reconhecendo a ligação entre a lealdade política e religiosa de seus novos súditos, deu início a reformas culturais, cujo propósito era excluir a possibilidade de qualquer diminuição ou perda de poder. Então não podemos pensar em nenhum momento que o reino tem a ver conosco. Não é sobre nós, a respeito das nossas conquistas, tem a ver com o Senhor e o que Ele fez e faz por meio de cada um de nós. Hoje muitos querem amenizar duras exortações que o Senhor faz contra o pecado, né? Então muitos líderes mesmo hoje em dia, eles têm dificuldade até de falar do pecado. Não sei se é porque na igreja dele ele conhece bem o retrato assim espiritual da igreja e que talvez fica selecionando palavras para pregar, sabe? As exortações são mais brandas, temendo que se endurecer, né? O irmãozinho lá não se agrada e sai da igreja. E vai abrindo concessões, né? E isso vai enfraquecendo a igreja nos nossos dias também, né? E a gente vai tendo um grande prejuízo com isso. Então, quando a igreja prega uma mensagem conveniente, aquilo que o povo quer ouvir, se você vê pelo aspecto da lotação da igreja, é ótimo. A igreja enche, né? A igreja séria, que fala a palavra da verdade como ela é, que chama a atenção para os irmãos viver uma vida reta, né? Que faça a vontade de Deus, que não caia no pecado. Você vai ali, são pouca gente. Mas uma igreja que pega o que o povo quer ouvir, né? E que está mais se relacionando politicamente do que espiritualmente, religiosamente, então ela vai crescendo. E a gente tem visto isso, né? Igreja que tem muitos membros, né? Parece que eles trabalham muito em função disso, da estatística, né? Só que moralmente ela vai se definhando, né? O líder já não tem autoridade mais perante a igreja e assim por diante. Então foi o que aconteceu, né? Tanto com Roboão como Jeroboão. Eles foram perdendo, né, a autoridade perante o povo, né? Porque eles não viviam corretamente mais, né? Então, como se não bastasse incentivar a idolatria, Jeroboão beira ao caos com suas mentiras, achando que podia enganar a Deus. Chegou a ser repreendido por um profeta e não aceitou. Antes, estendeu sua fúria contra ele e Deus o castigou, secando sua mão, né? Depois voltou ao normal. No capítulo 14, observamos que seu filho fica doente e o rei pede que sua esposa fale com o profeta Aías em Siló e que ela não fosse identificada como sua esposa. Olha aqui, que nível que chegou, né? Ó, vai lá, fala com o profeta, mas não fala que não se identifica como esposa do rei, não. Então a coisa estava bem, já estava assim, caindo por terra, né? Aquelas tradições sérias, né, do povo de Deus, né? Então seria muita ingenuidade pensar que podemos esconder um pecado de Deus, né? Isso não é possível nunca, né? E em determinado tempo ele revelará tudo, como diz Hebreus 4:13, né? Nada fica em oculto, né? É interessante quando ele fala que nada fica em oculto, né, pastor? Porque muitas vezes você está pregando, não está sabendo a situação de ninguém, né? Você está pregando e a palavra vai revelando e a pessoa fica ali encolhida, constrangida. Por quê? Porque já falou, eu sei de tudo sobre você. E você está pregando, né? Então a palavra ela vai revelando, ela vai cortando, né? E se a pessoa for uma pessoa sensível a obedecer a Deus, né? Ela vê como uma grande oportunidade para ela mudar, né? Ela fala, oba. Mas se for uma pessoa orgulhosa, ela se contorce, percebe que Deus está falando duramente com ela, mas depois ela esquece e continua a vida errada, né? Então, nada ficou em oculto também com Jeroboão, com Roboão, né? Tudo foi revelado, né? E o autor ele conclui essa parte aqui, chamando a atenção para o arrependimento, né? A única coisa que acalma a ira de Deus é o arrependimento genuíno, né?
E aí ele deixa também 1 João 9, quando fala: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? Então todos nós temos esse instituto ao nosso favor, né? O arrependimento, né? Se arrepender genuinamente do que pecou, do que falhou, pedir perdão a Deus para a pessoa que nós ofendemos, e aí tudo volta ao normal, a vida fica tranquila, a alma fica tranquila, né? E aí você continua sendo um adorador como Deus quer. Amém? Boa noite, pastor Luiz, irmão. Também estamos aqui na mesa de explanação, né? Flávio também está na parte técnica, né? Bom, irmãos, boa noite para todos. O título da lição é A Divisão do Reino, Roboam e Jeroboam. Então, Israel teve um reino unido sobre 3 reis, não? Saúl, homem segundo o coração do povo. David, homem segundo o coração de Deus. Salomão, homem segundo o seu próprio coração, que foi egoísta e individualista, não? E aqui temos um princípio que foi quebrado, o de espiritualidade, não? Espiritualidade. Isso nos remete lá no Éden, porque o tema é a divisão do reino, não? A divisão do reino. O Senhor Jesus falou assim, não? Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12:25. Então, quando a gente vê na história lá atrás, qual foi a primeira divisão da história? Falando só do homem e de Deus, tá? Foi quando Adão, ele se separa de Deus. Ele se divide de Deus. E é curioso, não? Porque a glória de Israel e de Salomão se dá quando o homem está na presença de Deus. A glória de Deus deu a Salomão um reino glorioso. Quando sai da presença de Deus, entra nas sombras, entra no pecado. Nós estamos no Espírito, produzimos como Salomão, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, livros maravilhosos. Agora sai da presença de Deus, Salomão, começa a cultuar os ídolos. E sabem que este texto aqui nos remete também a Juízes, não? Porque o pecado não surge assim por surgir. Há uma sequência, são degraus. Isso mostra Juízes. Primeiro vem a apatia para as coisas espirituais, vem a apostasia, um segundo degrau, vem a idolatria. A idolatria, isso passou com Salomão e passa também com os demais reis, não? Um rabino disse assim, não? Então, Israel queria um reino, queria um rei. Deus deu 2 reinos, mas foi por causa da teimosia, do pecado deles. Eles não vão a ser governados por Deus, mas pelos homens. E essa divisão, essa separação, atravessa toda a história da humanidade. Observemos assim: eram 12 irmãos, 10 se unem para vender a José. 10. É como que se ali estivesse a divisão do reino. 10 tribos de um lado do norte e de um lado só fica Judá e Benjamim, reino do sul. Eram 12 espiões, 10 deram um relatório negativo. Se dividiram de aqueles 2 que eram Josué e Caleb, que deram um relatório positivo espiritual. Então você já havia uma divisão. E logicamente, essa separação aqui das tribos não era algo que começou só com Salomão ou com Roboam e Jeroboam. Lá atrás, é como disse um psicólogo, não? Por que há divórcio entre homem e mulher? Por que essa separação assim horizontal? Porque primeiro houve uma separação vertical. Isso alimenta como um efeito dominó outras separações. Igrejas, empresas e mais. Tem teólogos que afirmam que esta questão do surgimento de Jeroboam mostra que hoje há muito Jeroboam dividindo igrejas, separando igrejas. É questão do pecado, sai da presença de Deus. Satanás certamente usa essa situação. Então realmente o reino dividido aponta para o que aconteceu lá no passado. E outro teólogo também comenta isso. Antes da divisão entre o homem e Deus, Adão e Deus, houve outra divisão, não? Apocalipse fala isso, não? Que 1/3 dos anjos se separou da presença, ou se rebelou. Então você vê, formar seu próprio reino. Então antes de Jeroboam já havia um Satanás ali querendo governar. E vem esse ditado, não? Divide e reinarás. É a proposta do diabo, não? Então realmente assim aconteceu. E como sabemos, como o pastor já comentou, Roboam vai herdar um reino dividido. Deus deu assim o julgamento, o juízo, quando falou assim: disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança,
ni os meus estatutos que te mandei, tiraré de ti este reino e o daré ao teu servo, não? E a Bíblia mostra assim, a decadência de Salomão. Primeiro mostra sua glória, algo que surpreendeu a rainha de Sabá e a todas as pessoas que podiam conhecer. Mas o que ele passou em 1 Reis 11, como ele cultua os ídolos, como ele faz templo para os ídolos, é algo grotesco e vergonhoso. E isso trouxe sua consequência, a punição de Deus, Então, Roboam vai herdar um reino assim, dividido, certamente. Já pensou, eram 12 tribos sobre o seu comando, 10 se separam, mas Deus levanta quem? Levanta a Jeroboam. É interessante que o nome Roboam está inserido no nome Jeroboam. Tem a ver com o povo que aumenta, o povo que certamente é numeroso. Mas a atitude tola, certamente, de Salomão, que era sábio, mostra realmente que houve consequência. Salomão era sábio, teoricamente, mas na prática acaba como tolo. E o filho não era nem sábio, e com maior razão era mais tolo, não? Porque ele não aceita o conselho dos anciãos, que era bom, era pertinente, mas aceita o conselho dos jovens. Irmãos, e na Bíblia vemos que o profeta Isaías menciona que certamente é julgamento divino colocar pessoas jovens, inexperientes no governo. Diz assim, porém jovens no governo, irresponsáveis dominarán. Eso era Roboam, alguém que não tinha experiência com Deus, uma pessoa que não respeitava a sabedoria, e certamente ele procurou reproduzir o autoritarismo de Salomão, porque Salomão na fase de decadência torna autoritário, opressor. É interessante porque Salomão tem duas fases. De um lado, ele é tipo de Cristo, príncipe da paz, sábio, construiu o templo, tá? Essa fase é boa, espiritual, luminosa. Mas tem a parte escura, vergonhosa, onde é tipo do anticristo, que ele vai reinar, não para Deus, mas para si mesmo, ele vai ser uma pessoa opressora. E pela força, Roboam vai seguir esse exemplo ruim de querer dominar. Só que o povo se rebela com Jeroboam e ele certamente vai a estabelecer seu reino. E como o pastor já comentou, é interessante que o reino de Jeroboam, que vai ser paralelo ao reino do sul, porque ele está no norte, ele vai ter como capital inicial a Siquém, depois vai ser Peniel, e ele não tinha sacerdotes porque ficaram em Judá. Então ele vai iniciar uma nova linhagem sacerdotal, que não são de Judá, de Levi. Então aí está errado. E outra coisa, para garantir essa dependência religiosa, ele vai colocar no norte e no sul becerros para que sejam cultuados, e vai ter um culto paralelo, voltado para a idolatria. Então um reino que começa mal e termina mal. Observemos assim, não? Em Judá ficava o templo revelado, ficava o sacerdote, ficava a linhagem de David. Só que o reino do norte, ele começa assim com conspiração, e essa palavra se repete através dos anos. Vão haver 9 dinastias. O que fez Jeroboam com Roboam quando conspirou e se rebelou, vai acontecer outras vezes. Então van a haber 9 dinastías que van a disputar o poder y así se va a establecer con idolatría. Entonces un reino ímpio, no es espiritual, un reino ilegal, un reino inmoral, un reino injusto. Y eso va a pasar con ese reino. Entonces son reinos que se construyen, você ve, ¿no? Sin Dios. Entonces realmente esa actitud de Jeroboam, Dios va a condenar. Y una cosa interesante, ¿no? Cuando el reino se divide, y tem uma coisa interessante, quando você vê a conquista de Josué, o reino já tinha se dividido. ¿Sabe por quê? Porque eles deviam cruzar o rio Jordão, eles vinham, ¿no? Conquistando a terra prometida, eles deviam cruzar o rio Jordão e estabelecer-se do lado do Mediterrâneo, as 12 tribos. Mas 2 tribos e meia decidem, não vamos a ficar nesse lado de aqui, antes do Jordão, porque tem pastagem, tipo Ló, ¿no? Que ve Sodoma, tem muitos campos férteis, vamos para lá. Mas não se importa do lugar, não obedece a Deus. Então o reino já estava dividido, e essa questão vai enfraquecer o reino. Quando se divide o reino, as nações que na época vão começar a surgir, impérios especialmente, vão encontrar um reino debilitado. Já pensou, 2 tribos sem apoio de 10 tribos, um reino debilitado. E isso certamente vai afetar lá na frente, porque vai a cair com facilidade. Então, a tolice de Salomão, a tolice de Roboam, a tolice de Jeroboam,
eles representam a tolice do diabo, que eles podem reinar, como diz o ditado, não podem ter o rei na barriga, mas no filhos vão ser humilhados pela sua arrogância. A tolice leva à arrogância. Então realmente é assim, o reino desprovido de sabedoria, de humildade, de dependência do Senhor, ele vai cair, ele vai cair. O texto mostra como foi assim, fraco e mau o reino de Roboam. Sucedeu que, havendo Roboam confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo o Israel. O nome de sua mãe era Naamá, amonita, e fez o que era mau, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Sabem que é uma reflexão interessante no caso de Salomão e de Roboam? Porque Salomão não pensou assim, não? Puxa, meu pai e minha mãe como que se conheceram? Quando ela tomava banho, não? Davi e Salomão, não? Davi e Batseba, não? E Deus puniu Davi, morreu a criancinha que nasceu, depois nasce Salomão, e ele podia pensar, bom, Deus teve misericórdia e me escolheu a mim para ser rei. E é mais, segundo o profeta Natã, ele colocou um nome porque Deus o orientou, Jedidias, significa amado de Deus. Então eu fico pensando como ser humano, puxa, eles, David e Batseba, cometeram incesto. Deus perdoou porque ele se arrependeu. Salmo 51. Lá na frente, nessa outra criança que é Salomão, Deus ama essa criança e o coloca no trono. Então ele devia pensar nessa graça que alcança. E no caso de Roboam também, porque a mãe era amonita. E os amonitas estavam sob maldição. Ele podia pensar, estou no trono, não porque eu mereça, não porque seja digno, estou alcançando misericórdia, graças a Deus, mas não se importa. Ele não busca a Deus, está no trono, se fortalece, e é ali onde cai pelo orgulho, E o reino dele não vai durar como o de Saúl, Davi e Salomão, 40 anos, apenas 7 anos, não? Então realmente é assim, ele vai acabar um reino, não, que não foi bom, que foi desaprovado por Deus, que foi certamente um reino que não deu bom exemplo para ninguém, porque a Bíblia menciona que é importante para todo reino, temor do Senhor, justiça, fidelidade, santidade, mas não houve nele, e certamente veio a consequência. E como dizem os teólogos, hoje nós temos o reino de Deus, lá era o reino dos homens, só que muitas vezes nós, no lugar de reis, agora temos pastores, não? Então muitas vezes os pastores imitam a atitude dos reis do Antigo Testamento. Pode haver um Saúl, um Salomão, um David, um Roboam, um Jeroboam. Então tem que ter muito cuidado, porque certamente quando se quebrantam os princípios espirituais, quando não há humildade, não há espiritualidade, não há santidade, não há integridade, o rei cai, o pastor cai, a igreja se divide e o reino certamente é afetado. Satanás começa a usar essa situação. É um caso típico Corinto, não? Você compara Corinto com Filadélfia, compara com Filipos, Galácia também, que é diferente, me pareceu, com Corinto. Então, são reinos onde Deus não agia, era o homem que agia, Satanás tomava conta dos líderes e certamente causava aquele estrago. Então, realmente, este estudo panorâmico dos livros da monarquia são importantes para evitar cometer os mesmos pecados, os mesmos erros. Não importa quanto você cresça, somos servos do Senhor. Não importa quanto a gente alcance glória, fama como Salomão, somos servos do Senhor. E é interessante, não? Usando essa questão, não? Eu gosto quando Mateus 12 diz claramente, quando compara Cristo com Salomão, eis aqui mais do que Salomão. Mateus 12, 42. Por quê? Porque Salomão era sábio na teoria, mas na prática era o contrário, não? Cristo não. Cristo foi sábio, tanto na palavra como na conduta, no comportamento, nas obras, e não houve pecado, não? E Cristo foi manso e humilde. Salomão não. Pensou 3.000 mulheres, ele cai no materialismo, no consumismo, no hedonismo, se afastou de Deus. Se afastou. E uma questão importante, não? Salomão tanto se preocupou com o material, que descuidou o espiritual, não? E hoje acontece muito isso na vida, não? Então, Salomão vai passar essa forma de governar, de viver para Roboam. Roboam vai ser assim fraco também e vai causar a divisão do reino. Então, realmente, há muito que aprender. Nós temos que procurar manter-nos sempre aos pés do Senhor, com temor, com humildade, para não cair nos erros que eles cometeram, não? Porque isso afeta hoje a igreja e o reino de Deus, não? Muito bem, nós vemos que há muita coisa a aprender, né, com esses reis do passado. E a grande questão é o seguinte, né, nós temos
essas histórias, esses acontecimentos que aconteceram lá, que podem nos ensinar e marcar as nossas vidas, né? Mas nós percebemos que, mesmo diante de tanto conhecimento, né, as pessoas ainda assim, vendo a derrocada desses reis, vendo as posturas que eles tomaram, ainda assim caminham na mesma direção, né, buscando uma vida distante de Deus. E assim também comprometendo não só a sua vida, mas a vida de todos aqueles que o cercam, né? De todas as pessoas que o cercam ali. Eu gostaria de trazer essa questão, porque os seres humanos eles têm essa dificuldade, né, de não aprender com os erros dos outros, mas passar pelas mesmas situações, né, e assim também acabar cometendo os mesmos erros que aqueles já passaram, né? Porque, na opinião dos pastores, os seres humanos eles têm essa dificuldade, né? Poderiam aprender muito bem com os erros alheios, né, e não cometer os mesmos erros, mas existe essa dificuldade implícita no ser humano. Então, o pastor Sedano colocou muito bem, né? Quer dizer, o que Deus fez, né, para Salomão, o que Deus deu para ele, tudo, e de repente ele foi se desvencilhando para o lado errado. Por quê? Por conta da ingratidão, né? Todas as vezes que a gente desconsidera que o que nós temos foi Deus que nos deu, parece que você vai esquecendo isso, parece que você, né, conquistou com o seu eu, né, com a sua força, aí você vai caindo em derrocada mesmo. Então a ingratidão é um pecado terrível, de eu não reconhecer que tudo que eu tenho foi Deus que me deu, né? É como se o homem, pastor, quisesse falar, não, eu não vou dar glória para Deus, eu vou querer a glória para mim. Só que você não consegue. Se você afastar de Deus, você não consegue. A gente foi citado aí Adão, né? O que aconteceu com Adão. E com tantos outros heróis da Bíblia, que estava bem, Saul. Toda vez que você vai, parece que você não quer partilhar a glória com Deus. Quando você vai afastando, é que você quer para você as coisas. Aí não adianta, a gente não subsiste, a gente se quebra mesmo, né? Então, é um engano a gente não considerar que tudo que nós temos vem das mãos de Deus, né? E ser grato a Ele, grato, né? E seja o pai de família, seja o pastor, seja qualquer tipo de líder, ele tem que reconhecer na esfera da espiritualidade que ele é um servo mesmo, né? Se ele reconhecer que é um servo, fazer um papel de servo, ele vai sair bem, ele vai liderar e vai ser bem sucedido. Mas se ele não considerar que é um servo, né? E aí vem aquela arrogância, o orgulho, né, de sobrepor a você. Não, eu sou líder, ele tem que me... Sabe? Você quer impor, né? Você quer impor para o outro, né? Você não aceita ser tratado igual a ele, né? Porque é tudo servo, né? Então, quando eu não aceito isso, aí eu quero sobrepor, eu quero um destaque na minha liderança, na minha voz, né? Na minha postura, e os outros têm que... Aí também atrapalha tudo, né? Atrapalha tudo. Aí vem um grande prejuízo, né? Na família, no caso na igreja, na comunidade, até mesmo numa empresa, né? Hoje você vê que o pessoal trabalha muito essa questão de colaborador, né? Para quebrar um pouco aquele negócio de chefe, de não sei o quê, né? Porque se ficar prevalecer isso, você acaba se dando mal também, né? Em vez de você trabalhar com a equipe, ela manter satisfeita, alegre com você, ela vai ficando oprimida, né? Vai ficando oprimida e vai se desgastando, né? Então, no reino, nós somos servos, somos chamados para servir. Não adianta, nós somos chamados para servir, né? E o autor ele coloca uma coisa importante aqui, né? Que nós não devemos concordar com as novas tendências culturais. As coisas vão mudando, vai ficando bela, vai tendo os modismos, e tem cristão que vai nessa. Tem que reconhecer que Deus nos tirou de lá, que estava nas trevas, né? E trouxe para a luz, para ser servo dele, para ter uma vida feliz. E não pode ficar olhando, né? Como ele usa o termo aqui, flertando, né?
olhando as coisas do mundo como se fosse boa. Se você começar a olhar, você vai sendo atraído e você vai para lá de novo, né? Deus já tirou a gente de lá da escravidão. Não adianta achar que é bom, que é bonito, que não é não, aquilo engana. Não é bom coisa não, bom é o reino de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus para nós. Então, o principal problema do ser humano, não, é sair da presença de Deus, não? Presença de Deus. O Código do Reino dizia assim, não, acerca do rei que devia reinar em Israel. E acontecerá que quando ele se assentar no trono do seu reino, que ele escreverá para si uma cópia desta lei em um livro, do que está diante dos sacerdotes e levitas, e ficará com ele, e ele o lerá todos os dias da sua vida, para que possa aprender a temer ao Senhor, seu Deus, e guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Então já pensou, um presidente, um pastor, se torna líder da igreja? Na época eram rolos em branco, e o rolo escrito do Antigo Testamento, não, que era a lei principalmente, então ele tinha que transcrever, versículo por versículo, capítulo por versículo, para conhecer a palavra, para conhecer o Deus da palavra, para temer a Deus e para não perder o foco. Eu sou servo de Deus, vou servir ao meu povo, vou fazer a vontade do Senhor. Mas quem chega ao poder hoje e se preocupa com Deus? Seja certamente no aspecto de liderança eclesiástica ou governamental, a pessoa não se importa com Deus. Então, aqui nos ensina a cultivar espiritualidade. Não é aquilo que eu penso, é o que Deus diz. Vou fazer sua vontade. E fazendo-se um panorama, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, vemos, no Reino do Norte houve 20 reis, todos maus, todos desaprovados. A frase é assim, fizeram o que era mal perante o Senhor. Já no Reino do Sul, encontramos 8 reis considerados bons, 8. Só que dos 8, 7 no final cometem erros, no final. O único que não comete erro é Jotão, E a Bíblia menciona acerca de Jotão, não? Qual foi o secreto dele, no caso, de ter sido um rei assim, aprovado e sem erros na sua vida, não? Dice o texto lá em 2 de Crônicas 27. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. E como começava com um taxista lá em Fortaleza, não? Procurando evangelizar. Você procura ver José, não vai encontrar erros. Você procura ver Daniel, não vai encontrar erros. Jotão também não tem erros, são tipos de Cristo. Então realmente nós nascemos neste mundo, crescemos, assumimos liderança, cargos. Não é para nos enaltecer, não é para enriquecer, não é para ser famoso, é para servir ao Senhor. E isso passou aqui com Jotão. E Jotão significa Deus é perfeito. Então, Cristo nos chama a ser perfeito, maduro, responsável. Então, realmente, o erro de Saúl, erro de David, erro de Salomão, de Roboam, Jeroboam, é que eles não tiveram essa intimidade com Deus a ponto de permanecer nela. Porque se você cai, certamente é porque você saiu da presença de Deus. É como diz um comentarista. David teve duas fases. A vida humilde de pastor, no anonimato, cuidando das ovelhas, a vida de herói, de rei. Tá. Quando que cai David? Não é na época inicial de anonimato, de ser pastor, humilde, não, é quando assume o poder. E quanta gente assume o poder, se sente que é rei acima de tudo, acima da lei, e cai, não? E cai. Pensa, o Salmo 49 fala assim, a pessoa que pensa assim como um animal, uma besta, não tem raciocínio. É tomado pelo orgulho, pela vaidade, e vem certamente a queda. Então nós temos que cultivar espiritualidade. Eu gosto muito de exemplos, no caso femininos, também há masculinos, só que feminino, por exemplo. Onde estava Ruth quando pediu para ser redimida? Aos pés de Boaz. Onde que estava Abigail quando pediu perdão a David por causa da ofensa do marido? Aos pés de David. Onde que estava Maria Betânia? Aos pés do Senhor Jesus. Onde que estava Esther diante do rei, não? Quando era ameaçado de Israel? Aos pés de Assuero. Então, nosso lugar é aos pés do Senhor. Ele reina. E isso se proclama nos Salmos, não? Na parte chamada os Salmos do Reino. Ele reina. Nós não. Nós somos apenas súditos, somos indignos. Então, quando você deixa de assim, cultivar a espiritualidade, a parte carnal aflora. Os pecados surgem e a queda é iminente. Não? E como já comentou o pastor, o irmão ali, afeta a família, não? Afeta a esposa, esposo, filho, certamente tantas tragédias. Então, se a gente se mantém humilde, sem ambição pelo poder, como havia naqueles reis ímpios, não? Então a gente vai ser por Deus aprovado, abençoado e usado por Ele. Não?
William, me vê à mente agora o seguinte, o mundo, hoje em dia ele fala muito de sustentabilidade, né? O que é sustentabilidade? Você, em relação ao meio ambiente, por exemplo, é você procurar danificar o mínimo possível, né? Para quê? Para que durante anos, décadas, séculos, né? A gente tenha água, né? A gente tenha as plantações, a gente se sustenta, né? Sustentabilidade é tentar estender o que a gente tem o máximo que a gente pode. Olha a preocupação do mundo, isso pode dizer que é do mundo, né? Aí, no caso do cristão, até pegando o gancho do autor na conclusão, ele fala assim: a nossa longevidade está atrelada à nossa obediência, né? Então vamos trocar sustentabilidade por longevidade, né? Então, se eu for egoísta e não for um servo de Deus zeloso, se eu pensar só em mim, né, a minha geração vai ser prejudicada. Mas se eu desenhar bem isso, né, na dependência de Deus, procurando agradar a Deus, ver uma vida, né, devota, espiritualmente correta, meu filho também vai viver. Ah, mas às vezes faz isso, pastor, mas conheço muitos irmãos aí que são muito bons, mas os filhos... Não, se você fizer direitinho, né? Se você fizer direitinho, quando eu falo fazer direitinho, você servir a Deus direitinho, juntamente com a sua família, né? Você vai formando seus filhos, ensinando eles, não só demonstrando, mas levando eles para a igreja, fazendo junto, ensinando em casa. Seus filhos vão fazer a mesma coisa com os seus, né? Então, pensa numa longevidade espiritual, né? Sadia, depende da minha obediência mesmo, como ele fala aqui. A nossa longevidade está atrelada à nossa obediência. Então, se eu levar uma vida obediente, né? Meu filho também vai levar, o neto, a minha geração vai levar. Agora, se eu for... O que eu vejo na grande parte das pessoas, como aconteceu com Roboão, por exemplo, é o egoísmo. Ele pensou só nele. Acho que nem nele pensou direito, né? Que ele foi... O seu próprio Salomão já tinha dado esse start, né? Ele foi tão relapso que quando ele entrega o reino já é dividido, né? Ele não pensou numa sucessão, ter uma vida certa, né? Fazer certinho, tal, lá, vou deixar para o meu filho, e preparando o filho. Ele não pensou nisso, ele relaxou, né? Aí quando ele partiu, o reino já estava dividido. E assim muitas famílias, pastores, estão se dividindo também. Então é comum, uma vez você faz uma visita, tá lá, pastor, olha pelo meu filho, pastor, olha pelo meu neto, ele ia na IBD dele, ele cresceu na igreja, hoje não vai mais. Vai dividindo, vai esfacelando cada um para um lado, menos para o reino. Então é triste isso, né? Então a gente tem que pensar nessa longevidade como cristão, né? Fazendo certinho para que o outro venha, acompanhe e vá embora. Irmão, é interessante, pastor, também, irmão, ver o seguinte, não? Porque todos temos um modelo a seguir, não? Então, nosso modelo a seguir não é Salomão, não é Roboão, nem mesmo Davi depois que ele peca, não? Nosso modelo a seguir é o Senhor Jesus, não? Agora, ele sendo rei, como que foi? Manso e humilde. E como Paulo dice aos Coríntios, se fez pobre, sendo rico, para que com sua pobreza seamos enriquecidos. E hoje é interessante porque a gente vê, não? Continuam os dois modelos. Ou você como Cristo, quando está no poder de igreja, empresa, de escola, de faculdade, ou você como Satanás, que é outro modelo a seguir, não? Que a maioria segue, não? Paulo diz assim, não? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, é requerido que os administradores, cada um, seja achado fiel. Sabe que a palavra aqui para ministros no grego é hiperetes. E que era um hiperetes, um servo, segundo Paulo. Nos navios antigos, eles eram movimentados a través do remo. E embaixo haviam 3 pisos, no porão, 3 pisos, onde haviam os remadores que impulsionavam os navios. O hiperetes era o servo que estava no último nível, onde caía a água da chuva, onde caía a água da sujeira, a urina, lá embaixo, acorrentado, remando. Alguém batia um martelo lá para dar o ritmo e ele ali acorrentado, remando. Na escuridão, remando ali, sem nenhum tipo de conforto, sofrendo, porque era
um escravo condenado porque estava ali preso, não? Então Paulo está usando essa palavra. Então, o que Paulo aprendeu, sendo um rabino orgulhoso, quando se converte a Cristo, nós temos que servir a Deus assim, lá embaixo, não procurando status, glória, poder, porque essa questão de holofotes, a pessoa torna seca, não? Torna a pessoa assim, doentia, e se transforma. Nós somos servos, servir ali com humildade, sem reclamar, sem aspirar, ou como o Senhor fala para Baruch, que era o secretário de Jeremias, não procure grandes coisas. Você procura grandes coisas. Um pastor amigo falava assim, toda pessoa que aspira a grandes coisas, ele vai alcançar, pela ambição, mas vai cair. Vai cair, pelo peso da responsabilidade. Então nós temos que ser humildes, peretes, remando nosso cantinho, com humildade e com temor, porque irmão, o que a gente procura é, Cristo é o Rei, eu sempre seguir. E qual que é o alvo, o objetivo? Glorificar a Deus. A única forma é imitando a Cristo, não imitando o diabo, não? E muitas vezes a ambição toma conta da pessoa, o egoísmo cresce, ou eu quero, posso, faço, e a pessoa peca. Interessante, viu, pastor Sedano William? O pastor está falando aqui, aí me veio em mente, ele fala, Jesus foi humilde, né? Aí Filipenses fala que ele se esvaziou da sua glória, William. Já pensou? Cheio, ele se esvaziou da sua glória e veio a esse mundo, né? Quer dizer, vazio da sua glória, ele dependeu 100% de Deus. Uma pessoa vazia da sua glória, ele depende 100% de Deus e do Espírito. E foi o que aconteceu com Jesus, essa desenvoltura, esse sucesso de Jesus, né? Por isso que quando ele fala com a gente lá em Lucas 9:23, pastor, falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Então, esse negar a si mesmo é esse esvaziar, né? Esvaziar do orgulho, daquele sentimento de que eu sei, que eu faço, se esvaziar. Então, se a gente conseguisse se esvaziar disso, aí nós íamos depender 100% de Jesus, né? E podíamos falar como Paulo, lá em Gálatas 2:20, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, para Cristo viver em mim, para Cristo viver em nós, nós temos realmente que se esvaziar. Se não se esvaziar, atrapalha muito, né? O andamento da vida cristã. Porque o eu, ele fica sempre querendo, né? E a tendência é você querer fazer, querer mostrar, querer... E aí, se você não se esvaziar, a gente não tem essa bênção, né, de poder que era para ter, né? Não é mesmo? Quantas vezes você chega diante do enfermo, você vai lá, você faz aquela oração e você vê que, caramba, você não conseguiu, né? Você não vê o resultado, né? E Jesus, tudo que ele fazia, né, dava certinho. E aí você volta lá à introdução do saltério, né? Ele fala, se você não ficar conversando fiado aí com quem não presta, tal. Mas se você meditar dia e noite nas escrituras, né? Você é como a árvore plantada junto ao ribeiro, que está sempre verdinha, no tempo certo dá o seu fruto. Aí ele encerra dizendo assim, e tudo que você fizer prosperará. Tudo que você fizer prosperará. Então, esse tudo eu tenho que me esvaziar para viver uma vida de dependência de Cristo, recebendo o poder de Cristo, aí tudo prosperará. Mas o homem parece que não acredita, né? Na promessa de Deus e quer fazer as coisas. Muito bem. Nós percebemos por toda a explanação que o segredo dos reis, quando eles foram bem-sucedidos, foi a dependência de Deus. Reconhecer a Deus. E a sua derrocada foi justamente quando eles se afastaram de Deus, da presença de Deus. E aí cabe a seguinte questão, como é que está a sua vida, meu amigo, meu irmão que está nos ouvindo ou irá nos assistir? Você realmente tem se voltado para o Senhor? Você já o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida? Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Se você ainda não fez, você pode alcançar muitos postos nesse mundo, mas você deixará de cumprir e sofrerá a derrocada no final da sua vida, em passar uma eternidade distante do Senhor. Portanto, há tempo. Hoje é o tempo propício, necessário para se voltar para o Senhor.
Então eu te convido a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deixar que Ele dirija a sua vida, viver uma vida na dependência do Senhor. E para isso nós temos o exemplo de Davi, né, que pecou, mas que se arrependeu dos seus pecados e se voltou novamente para o Senhor. Então, se você está nessa condição, volte-se, se arrependa, volte-se para Deus. E você que já tem o Senhor, viva na dependência do Senhor, obedeça ao Senhor, para ter, como o pastor Luiz enfatizou, longevidade, para que você seja bem-sucedido e também possa trazer uma boa sucessão. O bem-sucedido é aquele que deixa uma boa sucessão. Então, que você possa deixar uma boa sucessão, que os seus filhos, que as pessoas que convivem com você sejam abençoadas, porque você tem uma vida que honra e glorifica ao Senhor. Nós estamos chegando ao término da mesa de explanação. Gostaria de agradecer ao Flávio, aos pastores aqui pela colaboração. Agora eu passarei aos pastores para suas considerações finais e depois eu gostaria de fazer um convite especial para você que está nos assistindo ou que irá nos assistir em algum momento. Bom, já foi bem comentado, né, o assunto, e acho que o que fica de alerta para a gente aqui é que as coisas do mundo é uma tolice para o crente. É uma tolice, né? Uma tolice. Nós estamos no mundo, sim, né? Mas a nossa cabeça é Cristo. A gente não pode esquecer disso, né? E a gente tem que ficar preocupado e não ficar olhando realmente, como o autor fala, flertando, né, as coisas do mundo como se fosse uma maravilha. Não é. Esses dias até coloquei levantei uma questão assim pertinente, que é assim: às vezes, pastor, uma pessoa fala assim: pastor, eu conheço um cara aí que ele é muito bom, é melhor que muitos crentes. Não existe isso. Não existe ninguém no mundo que é do mundo que é melhor que muitos crentes. Não existe. Só se essa referência de muitos crentes que você fala são muitos crentes fajutos, que não obedecem a Deus, que não seguem a Deus, porque é impossível isso, né? É impossível você comparar uma pessoa do mundo com uma pessoa crente verdadeiramente e falar que em alguns aspectos ele é melhor. Não existe isso. Não existe. O pastor mesmo falou que nós somos chamados que é a perfeição, né? Como é que você pode dizer que tem pessoa do mundo que é melhor que muitos crentes? Então, esse muitos crentes não é crente. Na concepção real da palavra, não é crente. Porque o crente ele é chamado para ser diferente. O próprio Cristo ali, depois da bem-aventurança, ele fala que a nossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus. O crente tem que ser melhor. Então a gente tem que estar fazendo essa reflexão. Será que eu sou melhor? Porque se eu tiver igual, eu estou perdido, William. Se eu tiver igual a pessoa do mundo, eu estou perdido. Então o crente é chamado para ser melhor. Então, eu estava outro dia meditando, não, sobre duas questões interessantes, não? Joiada, ele foi sacerdote. Ele salvou a Joás quando a Atalia fez uma chacina matando a descendência real. E ele simboliza inclusive o Espírito Santo, uma pessoa assim temente a Deus, espiritual, reta, correta. Depois ele entroniza a Joás, que estava escondido, 7 anos estava escondido, não? E coloca como rei em Judá. Tá? E quando ele morre, a Bíblia fala assim: ele foi enterrado no sepulcro dos reis, sem ser rei. Ele era um sacerdote. Mas por que foi enterrado entre os reis? Porque foi fiel. Foi alguém que seguiu a palavra, guiado pelo Senhor. Deus o honrou. E é um símbolo, não? Ele não era rei, mas foi colocado ao morrer entre os túmulos dos reis. É o que fala ali a primeira bem-aventurança, não? Bem-aventurados os pobres porque dele é o reino. Então foi assim, foi uma pessoa que Deus aprovou. Agora, Joás que era rei, quando cresceu, igual que também Roboam, ele se tornou ímpio, se tornou idólatra. O povo começou a instigar os príncipes e ele também cometeu esse erro.
E quando o filho do sacerdote Joiada, que é Zacarias, o exortou para que volte para Deus, o que fez Joás? Matou o profeta, matou Zacarias. Como que ele paga a Zacarias que tinha falecido, não? O bem que fez, porque o salvou da chacina, matando o filho. Ingratidão também. Mas sabe, diz o final do texto, ele sendo rei, não foi enterrado no sepulcro dos reis, ele foi excluído. Foi excluído. Então, o final da nossa vida vai ser isso, não? Com Deus, sem Deus, no reino, fora do reino. E nosso alvo, como o pastor fala, nós temos que ser melhor, crucificar o nosso eu, temos que ser como Cristo, imitar a Cristo, é nosso alvo, não? Porque você vê que no final da Bíblia, a Bíblia fala assim, Cristo vai reinar 1000 anos, e depois vai entregar o reino ao Pai. Já pensou? Não, eu não vou entregar, não, tem que entregar. Então, nós, igual, não? A minha mente, meu coração entregou todo a Deus. Ele é o rei, reina na minha vida, na minha família. Para que no final, quando a gente tenha que morrer, a gente não vai ser sepultado no sepulcro real, não? Mas a gente vai entrar na glória por causa de Cristo. Porque temos que honrar isso, não? Honrar isso, glorificar isso. Então, realmente que nossa vida mostre aos demais que nós somos servos do rei. Ele reina, não nós. E parece a toda a glória, não? Sempre. Muito bem. Nós gostaríamos de convidar você, que está nos ouvindo e irá nos assistir, para que você venha cultuar ao Senhor conosco aqui. Nós temos programações às 9 horas da manhã, no domingo, nós temos a nossa EBD, onde nós estudamos essas lições que são abordadas aqui. Você é o nosso convidado, venha participar conosco, venha glorificar ao Senhor, aprender um pouco mais desta palavra tão valiosa. E também às 19h30 nós temos o nosso culto noturno. Você também é o nosso convidado, né, a participar conosco. Temos também encontros nas nossas congregações e as nossas missões. Você pode entrar lá no site da PIBPP e verificar os horários, os endereços das nossas missões e participar conosco. Você será sempre bem-vindo. É um prazer receber sempre as pessoas que venham nos visitar. E assim você também aprenderá mais sobre a palavra do nosso Deus. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos, a você que participou, que irá nos assistir ou que está nos assistindo, que você também seja agraciado com a presença do Senhor e possa meditar nessa palavra que foi exposta aqui nesta noite. Nós vamos terminar essa mesa de explanação com uma oração. Convido o pastor Humberto Sedano que leve a Deus essa oração, encerrando a mesa de explanação desta noite. Amado Pai, obrigado pela tua misericórdia, pela oportunidade de estudar tua palavra, que possamos guardar em nosso coração, praticarla, divulgarla, poder certamente buscar glorificar teu nome, abençoar nossa liderança, nossos pastores, diáconos, nossos membros, nossas missões, abençoa nossa igreja mãe, abençoa também teu povo espalhado em todas as faces da terra. Dá-nos uma semana abençoada, dá-nos certamente um fim de semana abençoado nos teus caminhos, abençoa a nação, derrama certamente tua graça e misericórdia para a salvação em cada coração e glorifica-te em nossos corações. Suplicamos pelos adoentados, aqueles que estão viajando, que passam por tribulações, que encontrem no Senhor salvação, que encontrem no Senhor certamente ajuda, socorro, bênção, restauração. Seja tu com todos nós, guarda-nos, abençoa o Flávio, abençoa o pastor Luiz, também abençoa nosso irmão também Martinez, na sua vida, na sua família, todos nós guarda-nos. Pedimos tuas misericórdias. No nome santo e precioso do Senhor nosso Salvador. Amém.